Valeu, gente. Depois de uma maratona de 98 horas de boa música não, de música excelente para mais de 700 mil pessoas, entre jovens, crianças, todo mundo, seu avô, seu tio, veio um monte de gente aqui, outros vários jovens metaleiros, até de cabelo branco. Esse Rock in Rio 2011 chegou ao fim, mas já com a promessa de 2013, você tá ligado, né? Só ali pelo Palco Mundo passaram 50 bandas. Este festival já entrou para a história e já começa a deixar saudade. Mas aqui eu queria agradecer, muito obrigado pela companhia e que venha 2013. Muito bom, muito boa noite, Rock in Rio, até a próxima. Rock in Rio. Oferecimento Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio. Novo Fox, traz o que você nem esperava. Havaianas, todo mundo usa. Claro, fale à vontade em todo o Brasil. Heineken, a cerveja do mundo na cidade do rock. E Coca-Cola, abra felicidade no Rock in Rio. A vida da gente. Cris tirou a sorte grande. Está morando na mansão de Jonas com as mordomias de uma verdadeira dondoca. Anota? Sempre tem que ter morango. Eu não vivo sem morango. Ela também está dando uma tremenda canseira no maridão. É a inauguração da tal casa noturna que é da minha amiga. Tá todo mundo confirmando, só falta a gente. Vai se animando pra essa balada. E ele nem imagina a surpresa que sua jovem esposa está preparando. O Jonas ainda não sabe, mas esse vai ser o quarto do bebê. Está grávida? Praticamente. Hoje, a vida da gente. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela, não há nenhuma que o seja. De que forma a religião influencia os hábitos e costumes da população? Essa é a questão que a série Sagrado discute esta semana. De que forma o kardecismo influenciou e continua a influenciar a nossa cultura e relações sociais? O Espiritismo, ele busca a melhoria da criatura humana, moralmente falando, espiritualmente falando. A partir daí, em melhorando a criatura, melhora-se a humanidade. Em melhorando-se o cidadão, melhora-se a sociedade. Nós estamos inseridos dentro da sociedade e a melhora se dará na medida em que todos nós estivermos exercitando o melhor bem possível. Todas as religiões buscam isto. Recentemente, diversos filmes e peças de teatro espíritas passaram a ser produzidas no Brasil, todos alcançando sucesso de público. Como este fenômeno pode ser interpretado? Tudo que fala sobre o que acontece além dos sentidos físicos chama a nossa atenção. Quando falamos de espíritos ou o que acontece além da morte, as pessoas buscam querer saber, a curiosidade do que está além dos sentidos. Mas com certeza, nos dias de hoje não é apenas as angústias dos dias atuais, com tantas pressões, têm feito as pessoas buscarem respostas para acalmarem seus corações e se fortalecerem diante das lutas da vida. O Espiritismo traz essas respostas, esclarece, amplia o nosso entendimento e, assim sendo, fortalece a nossa fé para essas boas lutas da vida. Você é a coelhinha do pôster? Essa coelhinha vai transformar a vida dessas estudantes numa festa sem fim. Juntas podemos fazer qualquer coisa. E você vai conhecer um lugar divertido e muito sensual. A Casa das Coelhinhas. Filme inédito. Hoje. Ai, tá muito quente! Em Tela Quente. Atenção! Começa agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Ananias, me ajuda aqui.
foi, dona Marta? Ah, minha máquina de costura pifou. Ih, eu não sei se eu vou poder ajudar a senhora não, dona Marta. Sabe o que é? Eu recebi uma encomenda de umas peças que eu tenho que entregar. Ananias, pra você arrumar isso deve ser rapidinho, né, Ananias? E depois eu também tenho umas encomendas de uns vestidos. Tá certo, dona Marta. Vizinho é pra essas coisas, né? O que aconteceu? Bem, eu não sei. Eu botei óleo, começou a cheirar queimado, parou. Não sei o que aconteceu. Estranho. Diz uma coisa. Que tipo de óleo a senhora usou, hein? Bem, o óleo de máquina tinha acabado. Eu botei óleo de cozinha. Me disseram que dá no mesmo, né? É, só que não dá no mesmo não, dona Marta. Sabe que a senhora pode ter estragado o motor da máquina? Ah, não. É, lubrificação é uma coisa muito importante e que tem que ser feita segundo critérios técnicos. Olha, tem hora certa para lubrificar, óleo certo, tudo isso, viu? E se você se ligar, na teleaula de hoje, você vai aprender muita coisa importante sobre esse assunto. Hoje, você vai entender o que é lubrificação e quais os seus objetivos. Vai aprender que existem lubrificantes com diferentes características. E vai ver que cada máquina usa um lubrificante específico. Não saia daí, hein? A lubrificação é um assunto da maior importância. Qualquer profissional da área metal-mecânica precisa ter boas noções sobre o uso de lubrificantes. A nossa teleaula já está começando. E aí, Tito, o que você está fazendo? Ô, Caio, eu tô praticando aqui um pouco da lubrificação industrial. Eu li nossa aula de lubrificação e aí eu percebi que a gente não pode deixar nenhuma máquina sem óleo. Mas será que é assim mesmo? Só ir colocando óleo e tudo bem? Pô, mas que mal que pode ter? Mas não sei, a gente nem sabe direito ainda o que é a lubrificação. É, Caio, talvez você tenha razão, né? Acho que o melhor mesmo é a gente saber o que é a lubrificação. Claro. E você, tá nessa? Então vamos ficar por dentro da lubrificação. Quando duas peças sólidas funcionam em contato, o atrito é inevitável, principalmente se as peças não estão lubrificadas. E lubrificar significa justamente isso: introduzir uma substância entre essas duas superfícies, de modo a diminuir o atrito. Depois de lubrificadas, as peças não mais entram em atrito uma com a outra. O atrito passa a ser entre cada uma das peças e a camada de lubrificante que se formou. O atrito, que antes era entre duas superfícies sólidas, passa a ser entre uma superfície sólida e um fluido, ou lubrificante. E é claro que esse atrito entre uma superfície sólida, no caso a engrenagem, e um fluido, o lubrificante, é menor que o atrito entre duas superfícies sólidas. Bom, esse é o princípio de toda e qualquer lubrificação. Mas só existe lubrificação com lubrificante. E ao contrário do que muita gente pensa, existem lubrificantes em vários estados físicos. Ou seja, você pode ter um lubrificante gasoso, como o ar, ou líquido, como os óleos, semissólidos, como as graxas, e sólidos, como a grafita ou o talco. Todos eles são lubrificantes. Mas é claro que os mais comuns são mesmo os óleos e as graxas. Vamos começar a estudar os lubrificantes pelos mais comuns. Vamos começar conhecendo os vários tipos de óleos. Nós podemos classificar os óleos de acordo com sua origem. Temos os óleos minerais, que são derivados do petróleo. Os óleos vegetais, que, como o nome já diz, vêm de sementes como soja, milho e girassol. Os óleos animais, que são extraídos de animais como as baleias e o bacalhau. E os óleos sintéticos, que são fabricados a partir de substâncias químicas como os silicones e as glicerinas. Agora, mais importante do que conhecer os tipos diferentes de óleo é saber que cada um deles é adequado a uma aplicação específica. Já entendi. Você quer dizer que o meu óleo de cozinha só serve para cozinhar e não para lubrificar? É aí que a senhora se engana, dona Marta. Os óleos vegetais, como esses usados em cozinha, eles também servem como lubrificantes, só que em condições bastante particulares. É que como os óleos vegetais e animais eles têm uma baixa resistência à oxidação, eles normalmente são usados associados a outros tipos de óleo. Aí sim, eles podem ser usados como lubrificantes de máquinas. Ah, então se eu misturar o óleo de cozinha com outro óleo, tudo bem? Não, também não é assim. Vai depender das especificações da máquina que vai ser lubrificada. Essa é uma noção importante. Cada máquina foi projetada para receber um lubrificante específico. E se você oferecer um lubrificante diferente daquele recomendado pelo fabricante,
Aí o risco é todo seu. Agora eu tô começando a entender. Também você fica com esse palavreado técnico, a gente demora para entender, não é? É, dona Marta, mas eu não posso fazer nada. O palavreado é técnico mesmo. Mas agora que a senhora já entendeu isso, vai ficar bem mais fácil a senhora entender o resto. Voltando aos óleos, me responda uma coisa. A senhora sabe qual é o tipo de óleo mais usado? Se o mineral ou o sintético? Não. Eu só sei que o vegetal e o animal são pouco usados, como você mesmo disse. O mais comum na indústria são os óleos minerais mesmo, esses derivados de petróleo. Ananias, como é que a gente sabe que tipo de óleo se deve comprar para lubrificar a máquina? É fácil, é só ficar de olho nas especificações. Ou, em outras palavras... As especificações são informações que identificam os óleos de acordo com suas características. Essas informações são fornecidas pelos fabricantes depois de submeter os produtos a uma série de ensaios. Os óleos passam por ensaios de viscosidade, que é a resistência ao escoamento oferecida pelo óleo. Ensaios de ponto de combustão, de densidade, entre outros. É a partir dos resultados desses ensaios que a gente tem como avaliar se o óleo é adequado para este ou para aquele tipo de lubrificação. Agora, você já está por dentro dos óleos. A gente vai começar a estudar as graxas. Mas afinal de contas, o que é graxa? Graxas. Graxas são compostos lubrificantes semissólidos, formados por uma mistura de óleo, aditivos e sabões metálicos. É claro que as graxas que a gente usa no sapato são diferentes das graxas que a gente usa na lubrificação. Aliás, assim como os óleos, existem diferentes tipos de graxas. A diferença entre elas está no sabão. Como você viu, as graxas são compostos que levam sabões metálicos. E é de acordo com esses sabões que elas são classificadas. Assim, temos a graxa à base de alumínio, à base de cálcio, à base de sódio, à base de lítio, à base de bário e a graxa mista, que é o resultado da mistura de vários desses sabões. E do mesmo jeito que os óleos, as graxas também têm suas especificações, que são determinadas depois de ensaios. Só que no caso das graxas, os ensaios procuram medir características como a consistência, a adesividade e o ponto de fusão, entre outras. É claro que existem outros tipos de graxas, como as graxas sintéticas. Mas o importante é você saber que cada uma das graxas que a gente viu tem características específicas. Você encontra uma descrição dessas características no seu livro. Ô Tito, oi. A gente tava boiando mesmo, viu? Você viu quanta coisa tem pra gente ver ainda sobre lubrificação? Exatamente, hein, Caio? E eu nem me preocupei se aquele óleo era o mais indicado para aquele tipo de máquina. Mas você viu quantos tipos de lubrificantes? E tem muito mais, ó. Esse, por exemplo, aqui, parece que não, mas é um lubrificante. É a grafita. Esse aqui é a parafina. Esses outros dois são outros tipos de lubrificantes. É isso aí. Até agora a gente já estudou os lubrificantes líquidos, como os óleos, e os semissólidos, como as graxas. Essas duas substâncias aqui são exemplos de lubrificantes sólidos. Deixa eu ver aqui, Tito. Olha só, algumas características desses lubrificantes. Por exemplo, eles têm uma grande estabilidade em altas temperaturas, alto índice de adesividade e não têm impurezas abrasivas, que podem comprometer o desempenho da lubrificação, né? E é por essas e outras características que muitas vezes eles são misturados a outros lubrificantes para melhorar o desempenho. Tá tudo aqui. Quer dizer que muitas vezes esses lubrificantes sólidos servem como aditivos para outros lubrificantes? Bem, agora você já conhece um pouco mais sobre lubrificantes. Já viu que eles podem ser gasosos, líquidos, semissólidos ou sólidos. E viu que os mais comuns são mesmo as graxas e os óleos. Além disso, você reparou que existem diferentes tipos de lubrificantes para diferentes aplicações? Bom, depois de aprender tudo isso sobre os lubrificantes, tá na hora de ver como acontece de fato a lubrificação. A partir de agora, você vai ver alguns exemplos de lubrificação em algumas máquinas. Fique ligado. E vamos começar vendo como deve ser feita a lubrificação de mancais de rolamento, como os dessa máquina aqui. Os mancais podem ser lubrificados com óleo ou com graxa. Ao utilizar graxa na lubrificação dos mancais, recomenda-se encher a caixa até 1/3 ou a metade do seu espaço livre. Se a lubrificação for feita com óleo, o nível deve ser mantido baixo,
não excedendo o centro do corpo rolante inferior. A troca do óleo depende da temperatura em que o mancal trabalha e o grau de poluição do ambiente. Maior a temperatura, mais poluição, menos durabilidade para o óleo. Isso que a gente viu foi apenas um exemplo. A gente lubrificou um mancal de rolamento. Para outros tipos de mancais, a lubrificação também tem que ser diferente. Os detalhes dos outros tipos de lubrificação você confere no seu livro. Quer dizer que dependendo da máquina, o jeito de fazer a lubrificação também muda? Muda sim. Por exemplo, essa sua máquina de costura aqui, ela deve ter engrenagens fechadas. Ou seja, as engrenagens elas estão protegidas dentro de uma caixa. A gente vai ter que usar um óleo capaz de formar uma película que evite que as saliências microscópicas das superfícies das engrenagens se toquem diretamente. E também vai ter que levar em consideração a temperatura em que a máquina trabalha, o tipo de engrenagem que ela usa, etc, etc, etc. E eu achando que óleo de cozinha resolvia. E essas engrenagens aqui, Caio, como é que elas são lubrificadas? Bom, Tito, elas são chamadas de engrenagens abertas, porque estão em contato com o meio ambiente e não estão dentro de nenhuma caixa. Certo. Dá só uma olhadinha. Esse tipo de engrenagem deve trabalhar com películas de lubrificantes bem finas entre os dentes das engrenagens. É que a lubrificação só deve ser feita periodicamente. No caso de engrenagens abertas, a lubrificação deve levar em conta, entre outras coisas, a temperatura, as condições ambientais e o material de que as engrenagens são feitas. Um outro tipo de máquina que você pode ter que lubrificar é uma máquina ferramenta como essa aqui. Nesse caso, uma máquina CNC. Bom, esse tipo de equipamento está ficando cada vez mais sofisticado e cada vez mais diversificado, com cada fabricante usando as suas próprias especificações. Por isso, na hora de lubrificar uma máquina como essa, o melhor é consultar o manual do fabricante da máquina. Esses foram apenas alguns exemplos de máquinas e de como elas podem ser lubrificadas. Você já sabe que os métodos de lubrificação e os lubrificantes variam de máquina para máquina. Mas, de modo geral, toda a máquina tem 3 elementos que devem ser lubrificados. Vamos ver quais são? Os elementos de apoio sempre precisam ser lubrificados. Esses elementos são os mancais, as guias, os ressaltos e outros. As engrenagens também, de dentes retos, helicoidais, engrenagens internas, externas, enfim, engrenagens de um modo geral pedem lubrificação. Finalmente, os cilindros em geral, que estão sempre presentes em motores e compressores. Muito bem, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a lubrificação é um item fundamental em qualquer indústria e que existem critérios técnicos para lubrificar máquinas e equipamentos. Você aprendeu que existem diferentes tipos de lubrificantes, projetados para diferentes tipos de lubrificação, cada um com suas características. Por fim, você viu alguns exemplos de máquinas e de suas respectivas lubrificações. Ananias, você está demorando muito. Eu tenho que fazer o almoço. Quando ficar pronto, você me avisa, tá bem? Obrigada. Dona Marta, nem me convidou para o almoço. Bom, deixa eu acabar isso, que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. E você também. Não esqueça de pegar seu livro e estudar tudo que a gente viu hoje. Bons estudos e até a... Para uma novela ser aquela novela, tem que ter aquela gente bonita que brilha e que deixa todo mundo de queixo caído. Tem que ter também aquele lugar especial, diferente, que a gente adora conhecer. E claro, tem que ter aquele romance proibido que dá o maior bafafá. Belezinha! Dia 17, estreia a nova novela das 7, de Miguel Falabella. Para todos vocês, aquele beijo. Módulo básico: administração, secretariado, comércio. Nada melhor do que começar mais um dia em família.
todos reunidos alegres em volta da mesa, saboreando o café da manhã. Pai, cadê o queijo? Pai, não tem suco? Mas a vida nem sempre é um sonho com tantas contas a pagar. Programa 11. Planejamento, cronograma e orçamento. O orçamento não tá fechando, viu? Sim, fica difícil cumprir o planejamento. Ô, patrão, acabou a tinta. Mais tinta. Muito bom esse som. Mas você já parou pra pensar o que tá por trás da gravação de um CD? Quais são os custos de um desses? Eu tô aqui com o Queco Brandão, que já tem um monte de CDs gravados. Queco, como é que se faz para gravar um CD? Que custos envolvem um CD? A partir do momento que você decidiu gravar um CD, você necessariamente tem que ter um estúdio para poder fazer a captação dos instrumentos. Necessariamente um arranjador que vai fazer os arranjos das faixas, né? Um produtor que vai fazer a produção musical, que é quem vai conversar com o artista para definir repertório, enfim, para determinar qual é que cara vai ter esse trabalho, né? Você tem que contratar técnicos de gravação, engenheiros de som para poder gravar tudo que vai ser captado. Depois você parte para a fase de mixagem, que é onde você fecha a tampa, onde você equilibra tudo, todos os sons. Depois você vai para masterização, isso já é num outro local, é um outro profissional que masteriza. Depois isso vai para uma fábrica, onde essa master vai se transformar em várias cópias. É bem complexo, assim. Nossa, e é um monte de custos, então, né? É um monte de coisa. Viu só? É por isso que o orçamento de uma gravadora sempre precisa estar muito bem amarrado. Para entender qual é o peso de um orçamento dentro do planejamento operacional de uma gravadora, a gente vai conversar com o J. Júnior, que é diretor-geral aqui. Dentro de uma gravadora, existem vários orçamentos rolando ao mesmo tempo? Existem. Qual é o ponto de partida de um orçamento? É a necessidade de desenvolver esse novo trabalho. A gente senta com todos os departamentos envolvidos e chega no orçamento. Cada área vai determinar qual é o custo envolvido. Então essa primeira parte é o que vocês, é a previsão de vocês. A previsão orçamentária, né? E o que é esse realizado? Realizado é depois a depuração disso tudo. É o que realmente aconteceu. Aqui já é a fase de fabricação, né? Já é uma fase final em que você determina o quanto você precisa vender, qual que é o seu retorno comercial, quanto o seu departamento comercial precisa te retornar de venda para você recuperar o seu investimento na produção e começar a ter lucro. Isso varia de produto a produto, lógico, porque não se tem o mesmo orçamento para todos os projetos. Então esse retorno pode ser mais curto em um projeto e muito mais longo em outro. E vocês sempre usam uma planilha assim para fazer orçamento e cronograma também? Sempre. Tá. Sempre. É lógico que a planilha ela é maior, ela é mais esmiuçada item por item. Participante por participante, e essa aqui é um resumo geral. E o que pode dar errado no orçamento? Muita coisa pode dar errado. Tipo? Tipo, no meio do caminho você perceber que o projeto não está ficando bom. E de repente você vê a necessidade de, por exemplo, tá trazendo um elemento caro para o projeto. Por exemplo, você precisa botar um piano de cauda. E aí eu vou ter que trazer um piano de cauda para dentro do estúdio. Aí eu vou ter que trazer um pianista, eu vou ter que trazer esse piano, transportar esse piano, colocar esse piano lá para gravar. Isso tem um custo. E outras coisas também, até uma falha na hora de você fazer esse cronograma, isso pode te trazer um atraso no estúdio, você perder o horário de estúdio, que está reservado para outra coisa, e acabar estourando esse orçamento. Qual é o segredo de um orçamento bem feito? Esse planejamento inicial tem que ser bem feito. Todos os pontos têm que ser colocados no papel e bem discutidos entre todas essas áreas. E qual é o peso do orçamento no planejamento operacional da gravadora? Bom, o peso é lógico que é grande. Toda gravadora, como toda empresa, tem um departamento financeiro e você tem que obedecer. Se você somar vários projetos durante um ano e vários projetos com erros de orçamento,
esse rombo no final do ano vai ser grande. E pode comprometer até as produções já programadas para o ano seguinte. Quem não quer surpresas ruins, precisa aprender a se prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Melhor prever uma reserva no orçamento do que vê-lo estourar. Sem um orçamento mensal com todas as despesas da família incluídas, fica difícil chegar até o fim do mês com uma mesa de café da manhã gostosa. Mas vale tirar um dia para fazer as contas, para garantir depois dias tranquilos e ensolarados em família. O senhor consegue fazer um orçamento doméstico para gastar direitinho o seu dinheiro no mês? É difícil, viu, amor? Bem difícil. Não. Sinceramente, não. É quase possível, né? Quais as despesas que você inclui nesse orçamento? Tem as despesas fixas. Água, luz, telefone. É tudo aquilo que você pode gastar e aquilo que você ganha, né? Ver o que é essencial, o que não é. E o senhor nunca consegue deixar uma folguinha no final do mês? Às vezes consegue. Não. Consigo porque eu tenho um planejamento. A gente vai diminuindo aqui, pagando uma prestação aqui, outra ali, e assim vai sobrando. E como é que o seu salário chega até o final do mês? Usa limite do banco, do cheque especial. Você já pensou em sentar e fazer um orçamento no papel mesmo? Para ver se dá certo? Já tentei, mas sempre ultrapassa. Nunca bate. E se acontece algum imprevisto? Tem que recorrer aos empréstimos bancários. A gente vai resolvendo, Deus ajuda. Ligo pra sogra ou pro papai. Você pede dinheiro emprestado? Claro! Viu só? Muita gente não sabe ao certo quanto gasta. É por isso que a gente sempre ouve o pessoal dizendo que o dinheiro não chega até o fim do mês. Eu conheço essa ginástica. Estica daqui, estica dali, é um estresse danado. A verdade é que o nosso orçamento precisa caber dentro de um cronograma, dentro de um período de tempo. A mesma coisa acontece com as empresas. Essa gravadora também precisa fazer cronogramas, planejar direitinho no papel quanto tempo vai durar cada trabalho. E aí, tá ficando legal? Porque se o cronograma furar, certamente o orçamento também vai dançar. Qual a relação entre cronograma e orçamento? Bom, o cronograma normalmente numa produção ele costuma ser longo. Você precisa pelo menos de uns 3 meses para conseguir concluir um projeto, ou às vezes até mais, 6 meses para concluir um projeto. E se você não obedece o cronograma, é lógico que você corre o risco de comprometer o orçamento. Você pode acabar gastando mais por isso também. E para montar o cronograma de um lançamento de um CD, por exemplo, o que você leva em conta? Qual é o ponto de partida? O momento de início das gravações ou quando o CD é entregue para você já pronto? A gente leva muito em consideração a data em que o departamento comercial precisa desse produto pronto. A gente parte dessa data, retroagindo essa data, para chegar numa data segura para o início das gravações. Tá. Agora existem também aqueles projetos em que o time já não é tão importante. São aqueles mais conceituais, que você faz ali pensando só na qualidade musical, só pensando na satisfação do produtor ou da gravadora. Quando é uma coisa totalmente especial, então você consegue lidar melhor com o cronograma. Isso, trabalhar com mais tempo e até trabalhar com horas vagas. Vamos trabalhar esse projeto com horas vagas de estúdio. Quais são as armadilhas de um cronograma? Uma delas é você não pensar, não agendar com uma certa antecedência essas participações. Envolvem muitas pessoas numa gravação. Se você grava todo mundo junto, você economiza horas de estúdio que acabam sendo valiosas, inclusive no orçamento final de horas de estúdio, né? Do mesmo jeito que a gente sempre deixa uma verbinha a mais dentro de um orçamento para despesas extras, você também consegue deixar uma brecha nos cronogramas? Sempre deixa, porque em todas as fases a gente sabe que pode acontecer atrasos. Fábrica com excesso de fabricação, greve de Receita Federal na hora de descer o produto de Manaus para São Paulo, ou até mesmo que entre a gravação e masterização, você descobrir nessa fase final já não está daquele jeito que a gente queria. Vamos voltar atrás? Você volta o processo atrás, volta lá na mix, vamos mixar de novo. E isso a gente está falando aí em 5, 6 horas de estúdio para você mixar cada faixa de um CD. Geralmente, em lançamento de CD, DVD, costuma acontecer de estourar o cronograma, o orçamento.
Olha, geralmente a gente não estoura, porque a gente procura adaptar um projeto ao outro. Os projetos acontecem simultaneamente. Uhum. E você consegue adaptar um projeto ao outro. Se eu estou estourado com o tempo no projeto e o outro eu estou com folga, então eu uso o meu horário de estúdio desse para o outro e vou adaptando. Ou mesmo o músico que ia participar desse, ele pode participar do outro projeto. Entendi. Então é por isso que é muito bom, tá tudo ligado no orçamento geral, porque aí você consegue mexer neles ali quando eles estão todos juntos, é mais ou menos isso. Até mesmo o orçamento final de um projeto pode ser transferido para outro no meio do caminho. Ah, tá. Diminuir um projeto e deixar o outro projeto mais pesado pela necessidade daquele outro. Pois é, nossos amigos não só estouraram o orçamento, como também o cronograma. Que pena, hein? Pois é, esse atraso vai custar caro. Não conseguiram terminar a obra dentro do prazo marcado. Com isso, o prejuízo vai ser ainda maior. Como eu dizia, nada melhor do que começar mais um dia ensolarado e tranquilo em família, com todas as contas pagas e todos reunidos alegres em volta da mesa, saboreando o café da manhã, prontos para mais um novo dia. Hoje você vai conhecer um lugar divertido e muito sensual. A Casa das Coelhinhas. Filme inédito em tela quente. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Tá vendo esse brasão aqui? Pois você sabe. Esse daqui é o brasão da República. E ele simboliza o ideal republicano que durante tanto tempo foi perseguido pelos liberais e por boa parte dos militares brasileiros. Portanto, esse brasão é o símbolo de uma conquista. Mas para quem estuda a história do Brasil como a gente, é difícil encarar esse símbolo sem se lembrar de problemas. Você viu na nossa última teleaula como foi o fim da monarquia brasileira, sem grandes conflitos, sem grandes revoluções. E agora você vai ver como civis e militares que proclamaram a República logo encontraram grandes dificuldades. Nos seus 10 primeiros anos, a nossa República vive um período de crises cheio de incertezas. Como você sabe, a República foi proclamada em 1889. O herói da proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca, passou a chefe do governo provisório. Seu ministério era dominado por republicanos gaúchos, por republicanos cariocas e paulistas, e pelo professor Benjamin Constant. O professor Benjamin Constant era um sujeito muito importante. Ele era positivista e foi um dos doutrinadores da escola militar. Você está ouvindo uma marcha militar brasileira, bem no começo da nossa teleaula sobre a República. Mas isso não é uma coincidência, não. Porque para os militares daquela época, a República era uma questão de honra. Para Marechal Deodoro e seus colegas, a República significava a recuperação da honra militar. Sabia disso? Porque no regime anterior, os militares estavam se sentindo meio por baixo. De fato, os militares se sentiam marginalizados na monarquia. Eles achavam que a República era a sua salvação e a salvação da pátria. Os civis, que acreditavam no positivismo, também iam pelo mesmo caminho. Achavam que a ação do homem poderia acelerar a marcha evolutiva da história e que a República iria garantir a ordem material, a liberdade espiritual e a quebra do monopólio do Estado e da Igreja sobre a educação, a religião e a ciência.
Agora, os civis também achavam que para consolidar a República e escapar da ditadura militar, era preciso institucionalizar o regime. Quer dizer, criar as suas leis e as suas instituições, garantindo o liberalismo. A liberdade individual, a liberdade política, a economia de mercado, a divisão dos poderes e a autonomia regional. E para garantir tudo isso, era preciso convocar uma Assembleia Constituinte. E foi o que eles fizeram no ano de 1890. A nova Constituição foi uma grande vitória da elite liberal brasileira, logo no início da República. Ô Vicente, eu tava pensando aqui, olha, essa Constituição aí de 1891 trocou as leis do Estado Imperial pelas leis do Estado Republicano. Quer dizer, na prática, trocou o modelo europeu pelo modelo americano, não é isso? Isso mesmo. Aliás, o Manifesto Republicano defendia isso desde 1870. Desde 1870? Sim, senhor. O manifesto propunha que o Brasil se transformasse num país americano, como os Estados Unidos. Tanto é que, logo depois da proclamação, os republicanos batizaram o Brasil de Estados Unidos do Brasil. E com isso, os estados, então, ganhavam maior autonomia. Exatamente. Uma autonomia garantida por lei, através de um princípio chamado federalismo. Federalismo, Vicente. Muito interessante. Agora, o que isso significava na prática? Na prática, isso significava que os estados podiam organizar suas próprias forças militares, por exemplo, podiam criar impostos estaduais, podiam criar até mesmo uma justiça estadual, compreende? Mas, Vicente, me diz uma coisa, e o governo federal, como é que ficava nessa história? O governo federal ficava com a organização das forças armadas, com a emissão da moeda e com o direito de intervenção nos estados caso a ordem republicana tivesse ameaçada. Vicente, olha... Percebe uma coisa? Isso daí não é pouca coisa, não. Essa Constituição de 1891 mexeu e muito com a estrutura do poder do Brasil. E mexeu mesmo. O Império era mesmo muito centralizador. E a República se propunha a ser descentralizadora, dividindo o poder com os estados. E foi assim que acabou o poder moderador. Você se lembra? O poder moderador era um poder exclusivo do imperador. E foram implantados, então, os três poderes que estão aí até hoje. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes estão valendo até hoje, mais de 100 anos após a proclamação da República. Mas como você vai perceber nas próximas teleaulas, a história mudou de rumo ainda muitas vezes. O importante é você saber que com a Constituição de 1891, o poder legislativo passou a ser composto por uma Câmara de Deputados e um Senado Federal. No Senado, cada estado seria representado por 3 senadores. Na Câmara, os deputados seriam eleitos de acordo com a população do estado. Portanto, estados como Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que eram mais populosos, tinham as maiores bancadas. Outra consequência da Constituição de 1891 é que o poder legislativo fica mais forte, ou seja, o poder executivo não podia mais dissolvê-lo. E o poder executivo passou a ser exercido por um presidente, auxiliado por ministros nomeados por ele. Em outras palavras, a partir de 1891, a gente entra num regime presidencialista. Com a instituição do presidencialismo, termina, portanto, a experiência parlamentarista brasileira, que atravessou todo o Império. Os presidentes, eleitos pelo voto direto do povo, seriam os chefes do executivo, os chefes da nação e os chefes das Forças Armadas. Como você deve estar percebendo, o sistema eleitoral também passa por mudanças importantes. Além da eleição direta para presidente, governadores, senadores e deputados, o voto deixa de ser censitário e passa a ser universal. Ô, Vicente, olha, pensa bem. Depois da proclamação da República, o povo começou a ter uma participação política maior no país. Olha, voto universal, eleições diretas e uma série de avanços, ó. Pensa bem. Mas a coisa não foi bem assim não, viu, Júlio? Como não, Vicente? Muitas leis mudaram. Não, mudaram e foram importantes essas mudanças, mas o povo ainda estava meio afastado das eleições, entendeu? Pensa bem, na época, mulheres, analfabetos não podiam votar e também não podiam ser eleitos. E pior que isso, o voto na época também não era secreto, era aberto. Não, peraí. Quer dizer que se eu votasse em alguém naquela época, todo mundo ia ficar sabendo em quem eu votei? Exatamente. Que coisa. Isso quer dizer que, em termos eleitorais, algumas coisas do Império continuaram iguaizinhas na República. Por exemplo,
Segundo alguns historiadores, com a introdução do voto direto e alfabetizado ainda em 1881, a participação da população caiu de 10% para apenas 1% nas eleições. E na República a coisa ficou mais ou menos na mesma, com apenas 2% da população participando das eleições. Mas, mesmo deixando muita gente de fora do processo, a Constituição republicana trouxe mudanças importantíssimas. Ela introduziu a descentralização do poder, como a gente viu, e garantiu poderes amplos aos estados e ao legislativo. Se você der uma conferida nos símbolos da República, vai ter uma ideia do clima político vivido pelo nosso país no começo do novo regime. Para tocar o coração dos brasileiros, o regime republicano criou uma série de símbolos. E o primeiro deles foi a própria bandeira nacional. No mesmo dia da proclamação, alguns republicanos empunhavam uma bandeira parecida com a bandeira americana, só que verde e amarela. Os positivistas, que eram uma parte importante dos republicanos, não gostaram e encomendaram uma nova bandeira com base nas nossas tradições. Ficou o fundo verde, o losango amarelo e o círculo azul. Mas ao invés da cruz e da coroa com aqueles ramos que identificavam a bandeira imperial, eles introduziram o céu do Brasil e sobre ele uma faixa atravessando o firmamento, onde se lê o lema positivista Ordem e Progresso. Aí, quem não gostou muito foram os liberais, mas a bandeira acabou ficando assim mesmo. E outros símbolos foram construídos ou recuperados pela República. Quer ver um exemplo? A figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também conhecido como nosso mártir da independência. Tiradentes era um personagem que andava em baixa, esquecido durante o Império, mas que volta com tudo na República. O dia do sacrifício de Tiradentes, dia 21 de abril, passa a ser uma data nacional. A ideia de recuperar Tiradentes como herói nacional deu super certo. O povo adotou sua imagem de vítima da violência e da traição. Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, o povo brasileiro, profundamente cristão, se identificava com o sacrifício de Tiradentes. Segundo o historiador, esse herói criava uma unidade mística entre os cidadãos da República e representava um ideal brasileiro de liberdade. Mas, no começo da nossa teleaula de hoje, a gente disse que esses primeiros anos da República foram anos de crise, de incerteza. E sabe qual é a origem dessa situação? Entre outras coisas, foi a indefinição do papel dos estados e do poder legislativo na República. A indefinição era tanta que, no fim de 1891, o Marechal Deodoro simplesmente fechou o Congresso. Ô Vicente, peraí, olha. Mal começou a valer a Constituição republicana, chega um Marechal e fecha o Congresso? Pois é, o Marechal Deodoro ele não conseguia conviver com a independência do Legislativo. Aí o que ele fez? Fechou o Congresso para fortalecer o Executivo. Peraí, como assim? Foi o que ele fez. Só que daí o que aconteceu? Ele ficou sem apoio político e sem apoio militar. Ou seja, acabou renunciando apenas 3 semanas depois de ter fechado o Congresso. E quem que substituiu ele na presidência da República? O vice, o Floriano Peixoto, que também era militar. Floriano tomou posse em 1891 sob um clima bem pesado. Seu governo teve que enfrentar várias crises militares, além de 2 revoltas, a revolta da Marinha e a dos federalistas do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Congresso, apoiado pelas lideranças regionais, deu sustentação política a Floriano Peixoto para que ele, pelo menos, chegasse até o fim do seu mandato em 1894. Ô Vicente, eu vou dizer uma coisa. A coisa estava feia nessa época, hein? Ah, mas estava feia mesmo. Para você ter uma ideia, nem a eleição do Prudente de Moraes, que era civil, conseguiu acalmar a situação. O Congresso continuava dividido e o governo tinha que combater rebeliões como a de Canudos, por exemplo, no interior da Bahia. As tropas do exército iam lá e eram derrotados pelos rebeldes de Canudos, que resistiram durante anos ao exército brasileiro. E esses rebeldes eram liderados pelo beato Antônio Conselheiro. Eles se opunham à República e ajudavam a desmoralizar o já combalido governo republicano brasileiro. Para completar o quadro, o presidente Prudente de Moraes sofre um atentado político em 1897. Ele consegue sobreviver e o caso provoca uma grande reviravolta política. Prudente consegue terminar o seu mandato e ainda eleger seu sucessor, outro paulista, Campos Salles. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, você viu como foram os primeiros anos da República. Você viu que naquele período o Brasil vivia de crise em crise. Eram crises entre militares, entre civis, de militares contra civis e vice-versa.
Pois é, o Estado republicano ainda estava sendo construído naqueles primeiros anos da República. Mas é claro que ainda não tinha estabilidade política. E essa estabilidade foi perseguida através dos anos a partir do governo de Campos Salles. A vida da gente. Cris tirou a sorte grande. Está morando na mansão de Jonas com as mordomias de uma verdadeira dondoca. Anota? Sempre tem que ter morango. Eu não vivo sem morango. Ela também está dando uma tremenda canseira no maridão. É a inauguração da tal casa noturna que é da minha amiga. Tá todo mundo confirmando, só falta a gente. Vai se animando pra essa balada. E ele nem imagina a surpresa que sua jovem esposa está preparando. O Jonas ainda não sabe, mas esse vai ser o quarto do bebê. Está grávida? Praticamente. Hoje, a vida da gente. Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Olá! Na última teleaula, a gente viu como funciona um motor elétrico. Lembra? Aquele que transforma energia elétrica em energia de movimento. E um gerador elétrico, como será que funciona? Pois é justamente esse o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a produção de energia elétrica se baseia na alteração de um campo magnético nas proximidades de uma bobina, que os geradores de energia elétrica são constituídos por uma parte móvel e uma parte fixa, sem contato entre si. Ainda nesta teleaula, você vai ver que o movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelas turbinas, que se encontram ligadas a ele. Ei, João. E aí? Tá brincando de dar luz? Não, eu tô consertando o pneu da bicicleta e também tentando entender como é que essa lâmpada aqui acende com o movimento da roda. Ah, é por causa do dínamo. Essa pecinha aqui, ó, o dínamo é uma espécie de gerador elétrico. Gerador elétrico? É, o dínamo é um motor ao contrário, que gera eletricidade e faz a lâmpada acender. Não, peraí. Deixa eu entender. Motor ao contrário quer dizer que é por causa desse aparelho aqui que quando eu giro a roda, a lanterna aqui acende. Exatamente. Mas como é que isso acontece? Bom, para saber como funciona um gerador elétrico, a gente precisa saber como funciona o motor elétrico. Por isso, vamos relembrar como funciona o motor elétrico. Veja essa experiência. Como podemos ver, nós temos aqui um rolo de fio de cobre enrolado em uma bússola. Esse rolo de fio está preso a esta tábua. Uma das pontas do fio de cobre está ligada a um interruptor. Por sua vez, este interruptor está ligado a um dos polos de uma pilha. A outra ponta do fio de cobre está ligada ao outro polo da pilha. Para entender como funciona o motor elétrico, precisamos fazer o seguinte teste. Com a experiência toda montada, apertamos o interruptor. Isso fará a ligação entre o fio de cobre e a pilha. Enquanto mantemos o interruptor pressionado, a ligação entre o fio de cobre e a pilha existe. Quando apertamos e desapertamos o interruptor, a ligação entre o fio de cobre e a pilha também se alterna. Com essa alternância, a agulha da bússola enrolada no fio de cobre gira sem parar, como se fosse um motor. Isso mostra que ao energizar de forma alternada a bobina, no caso, o rolo de fio de cobre, provoca-se um movimento no ímã. Ou seja, a energia elétrica transforma-se em energia de movimento. Então, a agulha da bússola se movimenta por causa da eletricidade na bobina. Isso. E o contrário? Se a agulha da bússola se movimentar, será que vai aparecer eletricidade na bobina? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender como é que funciona essa peça aqui, ó, o dínamo.
O dínamo da bicicleta funciona como um gerador elétrico, portanto, ele transforma a energia de movimento em energia elétrica. Ao girar a roda da bicicleta, ela põe em movimento o rotor, que é um ímã. Com o movimento, o rotor alterna sua posição em relação aos rolos de fios que revestem internamente o dínamo. Essa alternância gera um pulso alternado de eletricidade. Espera. Quer dizer então que tem um ímã aí dentro? Bem, tem um jeito bom da gente saber isso. Você tem alguma coisa de ferro aí? Ferro? Tem esse prego aqui que eu acabei de tirar do pneu da frente. Ótimo. Quer ver? Está vendo? Tem um ímã aí dentro. E ele é que é movido quando você gira a roda. É o chamado rotor. Este movimento gera eletricidade na bobina e acende a lanterna da bicicleta. Ah, quer dizer então que é a movimentação do rotor próximo às bobinas que gera eletricidade. Esse procedimento é uma forma de gerar corrente elétrica muito semelhante à maneira como funcionam os geradores de eletricidade das usinas que fornecem energia elétrica. Dessas enormes que a gente vê na TV? Essas mesmo. Bom, eu já entendi que o funcionamento é parecido com esse que a gente viu. Mas como exatamente essas usinas produzem energia elétrica? Nas teleaulas de ciências, você aprendeu que a energia elétrica utilizada em residências, indústrias e hospitais vem das usinas geradoras de eletricidade, sejam elas hidrelétricas, termoelétricas ou termonucleares. De qualquer maneira, seja de que tipo for a usina, ela sempre vai ter dois elementos, a turbina e o gerador. O que diferencia uma usina da outra é o modo como se faz girar as turbinas. Nas hidrelétricas, o movimento da água que sai da represa é transferido para as turbinas que giram. Já nas usinas termoelétricas e termonucleares, é o vapor da água obtido pelo aquecimento da água e pela alta pressão nas caldeiras que movimenta as turbinas. Seja como for, em qualquer usina, a energia de movimento transferida das turbinas é transformada em energia elétrica através dos geradores. Mas como será que funcionam esses geradores? Como será que o gerador transforma energia de movimento em energia elétrica? Em primeiro lugar, vamos entender como é construído um gerador. O gerador de uma usina é muito parecido com um motor elétrico. Ou seja, ele é constituído de uma parte móvel que pode girar no interior de uma parte fixa. Mas vamos ver isso direitinho, porque se a gente ficar só falando, fica difícil de entender. Observe a parte móvel girando no interior da parte fixa. Veja também que não há um contato entre essas duas partes, que também são feitas por enrolamentos de fios, isto é, bobinas. A diferença fundamental entre o motor elétrico e o gerador de uma usina é que o primeiro transforma energia elétrica em energia de movimento e o segundo faz o inverso, transforma energia de movimento em energia elétrica. Mas como isso é possível? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Olha só o que eu tenho aqui. Uma turbina ligada ao eixo de um gerador de eletricidade. E como é que os geradores funcionam? É claro, para o gerador funcionar, a turbina deve girar ininterruptamente, sem parar. Veja que interessante. Ao girar, a turbina também faz girar o eixo do gerador, que nada mais é do que um enorme enrolamento de fio, isto é, uma bobina. Como esta bobina é mantida com corrente elétrica, o outro enrolamento que constitui a parte fixa do gerador passa a ter corrente elétrica também. E é assim, dessa forma, que a energia elétrica é produzida nas usinas para depois ser distribuída para os centros comerciais. Nossa, mas eu nunca imaginei que uma peça pequenininha como essa faz um serviço igual àquelas turbinas gigantes das usinas. Claro que o rotor aqui do dínamo é muito menor que as turbinas das usinas. Portanto, a corrente elétrica que ele gera também é bem menor. Não, mas eu nunca imaginei que andar de bicicleta pudesse servir para produzir eletricidade também. Agora eu tenho certeza que toda vez que você andar de bicicleta, você vai lembrar dos motores e geradores elétricos. Mas, para ter certeza que eu não vou me esquecer, nada melhor que uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a produção de energia elétrica pelos geradores das usinas se baseia na movimentação de uma bobina com corrente elétrica nas proximidades de outra bobina.
Você também viu que os geradores de energia elétrica são constituídos por uma parte móvel e uma parte fixa, sem contato entre si. E que o movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelas turbinas que se encontram ligadas a ele. Ainda nesta teleaula, você ficou sabendo que, ao contrário dos motores, os geradores de eletricidade transformam energia de movimento em energia elétrica. Nesta teleaula, aprendemos sobre como se produz energia elétrica com geradores. Por isso, agora é hora de você pegar os seus livros e aprofundar os seus conhecimentos. Que tal tentar? Vamos nessa? Então, boa sorte e até